Cara, eu nem ia fazer hoje, hein? Com esse negócio de oscilar a internet, o lance aqui do Instagram. Eu nem ia fazer. Aí. Peraí, minha internet tá funcionando? Você tá aqui ainda? A internet tá oscilando. Eu nem ia fazer. Aí era 20 para as 8. Aí entrei aqui no Instagram para ver se ele ia entrar, né? Porque não entrou o dia inteiro. Aí o senhor falou: Você vai fazer hoje sim. Eu, beleza. Nem me preparei, na verdade. Tava aqui dando uma zoiada no que eu tinha anotado. Mas bora lá. Vamos orar. Se você quiser compartilhar aí com o povo, fica à vontade. Quem entrar, entrou, né? Quem entrar, era pra entrar. Mas vamos orar. Eu espero que a minha internet esteja boa, hein? Qualquer coisa me dá um toque aqui se estiver travando, que eu coloco nos dados, tá? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa segunda, por mais um dia que nós nos reunimos no nome de Jesus para aprender, Senhor, da palavra, para entender as cartas escritas aos Hebreus, para compreender as Escrituras, Senhor, para entender tudo aquilo que o Senhor já estabeleceu, teu caráter, a tua promessa, os teus planos, para que a gente saiba se mover, Senhor, com entendimento, com discernimento. Senhor, que teu Espírito me use, Senhor sabe o porquê que hoje precisava ser feito esse estudo. O Senhor sabe que eu não me preparei como eu costumo me preparar, mas a palavra vem de ti, Senhor. Eu creio no mover do teu Espírito, eu creio naquilo que o Senhor derramou e o que o Senhor preparou. Então me usa, Senhor, segundo a tua vontade e abençoa cada coração que vai participar, que cada um possa receber, Senhor, a porção, receber a semente, que ela gere bons frutos, que ela cresça, que ela se estabeleça e que traga, Senhor, conhecimento do profundo, entendimento da tua palavra, sabedoria, para que saibam aplicar nas suas vidas e também tenham, Senhor, propriedade para anunciar o Evangelho com integridade, em nome de Jesus. Amém, amém. Boa noite, pessoal. Bem-vindos, vocês que estão entrando. Bom, hoje eu vou fazer uma conclusão rápida do que a gente viu, porque a gente já leu, na verdade, né, o capítulo de Hebreus inteiro. Só que eu queria concluir algumas coisas, porque eu fiquei focada muito em explicar, né, sobre os anjos, como que funciona, quem são os anjos da outra vez, para vocês entenderem essa comparação que o autor faz sobre a glória que Jesus recebeu depois de ter completo toda a obra, né, completado, de ser glorificado pelo Pai, de estar assentado à sua direita e a glória e o poder que os anjos eles carregam, né, no mundo celestial. Eles receberam a glória de Deus. O homem ele tinha essa glória quando ele estava no Éden e ele perdeu quando escolheu se alimentar, né, experimentar a árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós acabamos perdendo, né? Nós fomos feitos pouco menores do que os anjos, nós não temos a mesma composição, né? Porque nós fomos moldados pelas mãos do Eterno, a gente veio da própria terra, né? Da criação dele, mas a gente carregava a presença do Senhor, né? A gente, eu digo, a humanidade, né? Carregava isso antes de cair com o pecado, né? Com o primeiro homem, Adão, a Eva, sua companheira, eles carregavam a luz do Eterno e isso eles perderam. E Jesus ele precisava ser homem, né? Ao longo da Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Ao longo das Escrituras,
a gente vai entendendo o agir de Deus, né? A gente vai compreendendo o porquê de muitas coisas, né? Por que que o mal continua operando, mesmo Jesus já vencendo o pecado, vencendo o inimigo, por que Deus permite tudo isso? A gente vai entendendo muita coisa e vai entendendo também o porquê que um homem precisava vencer o pecado, por que que um homem precisava vencer essa condenação que veio sobre a humanidade, né, de morte, porque todo mundo nasce com o espírito morto. Isso a gente tem que entender. Por que que Jesus, ele vem até nós? Não somos nós que chegamos até ele por vontade própria, assim, porque um dia a gente leu e aí decidimos por nós mesmos, né? Quando a gente faz a primeira oração de entrega, a gente faz geralmente nem entendendo muito o que a gente está fazendo. A gente vai repetindo palavras ali que mandaram a gente repetir, porque a gente teve uma experiência com Jesus. E, na verdade, ao longo da nossa caminhada, nós vamos amadurecendo e compreendendo, né, sobre todas as coisas, porque o nosso espírito ganha vida e a gente consegue começar a discernir as coisas espirituais. Então, Jesus ele tinha que ser homem, né? Ele tinha que ser um homem, ele não podia ter nenhuma porção divina nele, porque um homem precisava vencer o pecado. Embora ele seja uma parte de Deus, ele foi destituído da glória, de qualquer honra, de qualquer característica que ele pudesse, né, se vangloriar, porque ele precisava ser um homem comum e vencer as tentações como um homem comum e vencer a Satanás, vencer a morte e se entregando em nosso lugar. A gente vai vendo ao longo dos estudos desse estudo de Hebreus, né? Ele se entrega no nosso lugar e a expiação dele ela é perfeita diante do Senhor em relação aos nossos pecados. Bom, nós vamos ler do versículo 5 até o 14, na verdade, traçando paralelo com aquilo que o autor ele compara, né? Lembrem-se que eu disse no primeiro estudo e no segundo, eu não lembro em qual das aulas eu falei isso, mas eu cheguei a comentar com vocês que ele usa muito salmos, né? A maioria das citações que esse autor usa é de salmos. E foi, na minha interpretação, uma estratégia dele muito inteligente, porque o povo conhece salmos, porque salmos são cânticos, são orações que eles faziam no templo, que eles faziam juntos na sinagoga. Então, embora muitos ali não tivessem tanto conhecimento das escrituras, as canções eles sabiam porque eles recitavam. Então, ele cita coisas que são familiares, só que ele traz, né, a revelação de Jesus dentro dessas canções, dentro desses versos. E aí ele começa falando o Salmo, que é acho que é o Salmo 2, se não me engano. É o Salmo 2, versículo 7. Se você quiser abrir aí para acompanhar, ou quiser anotar e depois ler. Mas o Salmo 2, versículo 7 é um salmo que fala a respeito do ungido de Deus, o Messias, e o reinado do messiânico. E aí no versículo 7 é exatamente o trecho que ele cita que diz: proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E aí o autor está argumentando que Deus ele não fez nenhum dos anjos, né, com essa glória ou com esse... Nenhum dos anjos foi gerado por Deus. Todos os anjos foram criados pelo Senhor, a gente aprendeu isso já. Mas aqui ele está fazendo uma comparação, né, do Filho de Deus com os anjos e a importância de se permanecer crendo em Jesus como Messias e de ficar nessa verdade, com essa fé, numa época que esse grupo que, segundo os historiadores, eles estavam reunidos em Roma, isso é uma suposição, né? Acredita-se que esse grupo de hebreus, que essa carta foi escrita, estavam se reunindo em Roma, moravam ali, e nessa época, que é a segunda geração da igreja primitiva, eles já estavam se
desvirtuando um pouco da verdade. Alguns judeus estavam retornando a viver debaixo só da lei e esperando o Messias vir, como se Jesus não fosse o Messias, e outros estavam cultuando a anjos. O culto a anjos é algo que vem de muito tempo, né? Não é algo que foi criado recentemente ou que partiu da igreja primitiva não, né? Porque a igreja primitiva ela era íntegra em viver em retidão ali. Paulo vivia puxando a orelha do povo para o povo largar as práticas antigas ou tentar contaminar as escrituras com as coisas antigas. E aqui esse autor, que não é Paulo, a gente não sabe quem é, ele fala sobre isso no último versículo, que quando ele questiona, né, ele traz uma relação mostrando a superioridade de Jesus em comparação com os outros ministros de Deus, né, os mensageiros que são os anjos, a gente aprendeu isso na aula passada. E aí ele termina falando, não são todos eles ministradores, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então ele está questionando esse culto aos anjos que começou a se espalhar no meio do corpo de Cristo, né, desse grupo de hebreus, que alguns estavam divididos, se mantinham a fé em Jesus, se não mantinham. Essa carta ela meio que tem como objetivo mostrar para eles que sim, Jesus ele é o Messias, que sim, Jesus é o Cordeiro de Deus, ele é o Filho de Deus, e eles precisavam manter-se com essa fé para continuar livres, né, do peso da lei que carregava a maldição e que Deus, não é que a lei em si ela é maldita, né? Já fiz vários estudos falando a respeito disso, mas a lei ela tinha como consequência a maldição porque ela era como um tutor para o povo de Israel, para que numa época em que eles não tinham o Espírito de Deus habitando neles, imprimindo a lei do Senhor, eles não tinham o discernimento que a gente carrega, né? E não se esqueçam que a quem é muito é dado, muito será cobrado. Com certeza o julgamento de Deus sobre a vida do povo de Israel vai ser bem menor do que no nosso, porque a gente carrega o Espírito de Deus, que é sabedoria, conhecimento, entendimento, poder, fortaleza, conselho, temor do Senhor, e é o Espírito de Deus. Então, se nós não estamos usufruindo disso, nós é que estamos negligenciando algo que ele nos deu. Estes homens, né, todos do povo de Israel, exceto os sacerdotes, os anciãos, os reis, os profetas que recebiam o Espírito de Deus, eram ungidos, né, com o Espírito de Deus. Os homens, eles se esforçavam, por isso que havia tanta coisa para fazer com que eles se lembrassem das leis. O tzitzit, aquele negocinho que vai aqui, que eu esqueci o nome. Nossa, esqueci totalmente o nome. Aquela caixinha, tem um estudo de Deuteronômio que a gente fez, um dos capítulos eu falo sobre isso. A mezuzá, as solenidades, tudo isso dava testemunho a respeito do Senhor e a respeito das Escrituras para eles não saírem da presença de Deus, certo? E aí ele continua falando, um outro trecho de Salmos que diz, e eu lhe serei pai, e ele me será filho. Esse é o Salmo... Cadê? Não é Salmo, não. Esse aqui é uma profecia, na verdade, que está em 1 Crônicas 17:13. Foi quando Deus ele traz, né, para Davi. Davi queria construir o templo para o Senhor. E aí ele tem o desejo no coração, ele fala com o Natã, que ele tinha o desejo de construir uma casa para o Senhor, e o Natã, né, meio que se despede dele falando assim, não, faz o que está no seu coração. E aí Deus, ele fala para Natã que é para ele voltar e falar para Davi estas palavras. E aí ele diz que ele não poderia construir o templo, porque nas mãos dele havia muito sangue, né? Ele guerreou muito no período do reinado dele, mas que o filho dele seria abençoado, né? Deus ele abençoaria o filho dele, o Salomão, que ele tinha escolhido para construir. E aí Deus ele vai além.
ele fala para Davi que da linhagem dele, né, da descendência dele, viria o Messias, um rei que reinaria eternamente. E ele, inclusive, escreve salmos a respeito disso depois, né? Em 1 Crônicas, no capítulo 17, depois peguem para ler inteiro, eu só vou ler o trechinho que fala sobre isso que eu estou citando aqui, né, de Deus falar que vai ser o pai, o filho que está citado aqui. Eu vou ler desde o 11 até o 15, só para contextualizar. Há de ser que quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto dos teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Em Crônicas, tá muito direcionado esse trecho, né? Na verdade, para a revelação que o Messias viria de Davi. Lá em Reis, no livro de Reis, quando fala a respeito dessa profecia, né? Porque a história de Davi ela é relatada nos dois livros, né? O livro de Reis ele fala de todos os reis de Israel, tanto da casa de Judá como da casa de Israel, os dois reinos, Reino Sul e Reino Norte. E o livro de Crônicas, ele fala a respeito dos reis somente de Judá. Então, é toda a linhagem de Davi, a dinastia dos reis de Judá que está descrita, tá? E aí, no livro de Reis, quando vocês lerem, vocês vão, né, façam essa comparação. Leiam no livro de Reis essa profecia. Aliás, não é Reis, desculpa, é Samuel. Peraí, deixa eu confirmar se é Samuel. Não é Reis. No livro de Samuel, 2 Samuel, no capítulo 7, vocês vão ver essa passagem da profecia que Natã traz para Davi, e ali ele está falando tanto de Salomão para construir o templo, como de Jesus que vai construir, né, de modo figurado, o templo que vai ser a habitação eterna do Senhor. Depois, a gente tem o versículo 7, que ele fala também um salmo, que é o Salmo 104, versículo 4. Aquele que a seus anjos faz ventos e aos seus ministros labaredas de fogo. O Senhor é que envia os anjos, né? Ele que sopra o que eles devem fazer, e eles fazem aquilo que eles foram designados a fazer, eles cumprem ordens, né? E quando a gente estava estudando Deuteronômio, a gente viu que os anjos, eles apareceram junto com Deus na coluna de fogo, então eles estavam revestidos de fogo também, e a gente vê esse fogo, né, essa labareda de fogo sendo derramada sobre os apóstolos quando eles recebem o poder do do Espírito Santo, que é o decreto de fogo gravado agora, impresso no coração. A gente já fez esse estudo também a respeito disso. Depois ele cita, né, que acerca do filho, ele não fala o que ele fala para os anjos, ele fala: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Esse é o trecho do Salmo 45. Tem muito salmo, né? Tem gente que não tem o hábito de ler o salmo com atenção, mas a maioria dos salmos que Davi escreve, ele fala a respeito do Messias, né? Do rei, do ungido de Deus, do servo do Senhor. Então leiam com atenção, porque muito do que Jesus traz para os fariseus, para os escribas, que ele argumenta, muito do que os próprios apóstolos escrevem nas cartas tem referência com aquilo que Davi escreveu. E eles falam de propósito, né? Porque a gente precisa se lembrar que Jesus ele veio primeiro para o seu povo. Então, qual que era
a ordenança que Jesus deixou. Vocês falem em Jerusalém, depois vão pela Judéia, percorram a Samaria e depois caminhem por todos os confins da terra anunciando as boas novas. E eles faziam exatamente isso. Quando a gente lê o livro de Atos, toda vez que Paulo e os apóstolos eles iam para uma cidade, a primeira coisa que eles faziam, visitar uma sinagoga. Ir lá na sinagoga apresentar as escrituras, apresentar tudo que falava a respeito do Messias para anunciar que eles já tinham recebido o Messias, que o Messias já estava lá entre eles, já tinha ressuscitado e que ele era a salvação. E alguns judeus criam, outros não, e aí causavam um certo conflito, né? E quem lê o livro de Atos, ou se você não leu ainda, leia, porque é um dos livros mais legais na minha concepção, porque é muito a atividade, né, dos discípulos de Jesus carregando o Espírito de Deus, e isso pra gente é exemplo, porque a gente deve se mover dessa forma também, como eles se moveram, né, com ousadia, com intrepidez, com coragem e com muita sabedoria que vem do Espírito. Aí depois ele fala do versículo 10 até o 12, ele traz, eu acho que é um salmo também, o Salmo 102. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como veste serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Aqui fala não só da eternidade do eterno, mas o mundo vindouro, né, que é prometido, e o Messias ele reinará junto com o Senhor, e ele vai preparar, né? A era messiânica é uma preparação para esse mundo vindouro que virá. E quando Deus destruir a terra, esse versículo 12 ele está descrito em Apocalipse, que diz que ele vai fazer com que tudo seja enrolado, né? Como se ele pegasse um manto e enrolasse, é o que ele vai fazer com o céu e com a terra. Aí quando a gente vai lá para Apocalipse, capítulo 6, tem um trechinho que fala a respeito disso. Essa foi uma visão que foi dada depois para João, né? E que está dentro daquilo que já tinha sido profetizado. E essa coerência você deve sempre procurar nas profecias que você recebe, se elas estão dentro daquilo que Deus já estabeleceu, porque nenhuma profecia ela se contradiz, né? O Senhor ele tem como caráter sempre avisar o que ele vai fazer para os seus. E ele sempre deixa registrado, ainda que ele não dê entendimento para todos, por isso que ele usa aquele sentido de o coração estar endurecido. Quem estuda junto comigo já assistiu o Raiz, que eu falo do Lev, que é o coração. O coração no hebraico, ele está ligado à mente, ele está ligado aos pensamentos, ao intelecto. Então, quando Deus se refere a um coração endurecido, ele está falando de uma pessoa que não tem entendimento, que não recebeu entendimento, ou que o entendimento dela não alcança essa compreensão espiritual a respeito das coisas, porque Deus não revela. E aí, lá no capítulo 6, vamos, para não fugir muito do assunto, no versículo 14 diz: E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, na verdade, esse autor de Hebreus, ele traz essa passagem dos Salmos para lembrar o povo hebreu de que o reinado de Deus ele é eterno, e Jesus ele está junto com Deus. Então, Jesus está ali
assentado à direita, ele continua dizendo, ora, qual dos anjos jamais disse, agora lá no versículo 13, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Isso ele fala no Salmo 110, versículo 1. Mais para frente a gente vai estudar bastante a respeito do Salmo 110, mas quem já viu o Raiz que eu fiz na sexta passada, já viu esse salmo sendo citado ali, que Davi diz, né? Eu vi o meu Senhor, o meu Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, e aí eu explico sobre Adonai e Adoni. Depois assiste, que é bem interessante. Além do Apocalipse 6, tem Isaías 34, que está associado a esse versículo aqui, o versículo 12, 10 a 12, é isso que eu anotei? Vamos lá, ver por que eu anotei. Quem está entrando agora, eu estava falando no início, eu não ia fazer o estudo hoje, eu já tinha decidido que eu não ia fazer porque a internet, né, todo mundo sabe que ela estava oscilando pra caramba. E aí era 20 para as 8 e o Senhor falou para mim, não, você vai fazer sim, vai lá fazer, liga lá e faz. Aí cá estou. Só que eu não me preparei tanto. Eu tenho todas as anotações, mas eu geralmente revejo, né, pra tipo, falar com fluidez. Mas glória a Deus, vamos deixar ele agir. Isaías 34 que eu falei, o versículo 4. Vamos ver. Todo o exército dos céus se dissolverá e os céus se enrolarão como um pergaminho. Então, aquilo que João tinha profetizado, como eu disse, né, já estava escrito. Como um pergaminho, todo o seu exército cairá como cai a folha da vide e a folha da figueira. O exército dos céus aqui, né, não diz respeito apenas às estrelas, constelações e planetas e tudo mais, mas também diz respeito os principados e potestades que estão governando, né, a Terra. E muita gente não entende isso, acha que isso às vezes é fábula, que isso às vezes é especulação dos homens, né, pra, tipo, por medo, mas realmente existem seres que governam as constelações, o Sol, a Lua. Deus, ele colocou seres que estão ali junto com esses planetas, não são visíveis aos nossos olhos naturais, mas eles estão ali mantendo a ordem, governando. Por isso que Deus fala que ele dá ordem e a criação obedece. E junto com esses, né, na verdade existem, não junto, mas há seres que se corromperam, que é o um terço lá que não aceitou caminhar na luz, preferiu as trevas, e eles são adorados através das constelações, dos astros, os planetas. Por isso que você vê o paganismo, né, desde o princípio, a idolatria é muito forte em relação à astrologia, em relação a se colocar a identidade sobre, né, o poder da sua vida, sobre esses planetas e tudo mais. Na verdade, de uma forma um pouco sutil, os espíritos das trevas, eles se colocam para serem adorados. Mas quando o Senhor trouxer juízo, né, ele não está trazendo juízo só para os homens, de quem que foi bonzinho, quem não foi. Essa é uma ideia muito rasa a respeito do julgamento de Deus, do juízo de Deus e da ira do Cordeiro. Esse julgamento, ele vem sobre toda a criação, inclusive sobre os anjos que se rebelaram, né? As hostes celestiais que escolheram caminhar nas trevas. O juízo delas está aí. Os anjos caídos estão presos, algemados. E os anjos que esses anjos caídos não são os mesmos anjos que se rebelaram junto com Satanás
Esses são os principados e potestades. A gente já viu um pouco ontem, na outra segunda, falando a respeito disso, de que esses anjos, eles estão, né, sobre o domínio de 4 principados, e essas potestades, elas estão sobre as nações distribuídas entre norte, sul, leste e oeste, e os anjos de Deus, eles guerreiam com esses principados e potestades, e é por isso que você entra em oração, que a gente fala sobre batalha espiritual, que a gente se coloca às vezes em jejum e oração por uma nação inteira, às vezes por uma situação, porque na verdade existe realmente um impedimento daquilo que Deus está enviando dos céus para os justos, que são aqueles que caminham debaixo do mover de Deus, ou às vezes até uma pessoa que ainda não caminha com Deus, mas que ora para ele por misericórdia e graça, porque o desejo dele é que qualquer um seja salvo, né, independente do mal que já cometeu. O desejo dele é que ninguém morra, ninguém se afaste dele, porque ele criou tudo para a glória dele, para estar junto dele. Mas a gente se coloca muitas vezes em oração e demora para vir uma resposta de oração, na verdade por isso, porque há um impedimento, e você deve perseverar em oração até que você tenha a sua resposta, né? No livro de Daniel há acho que duas vezes a ilustração a respeito disso, né? Os anjos vindo dar mensagem para Daniel e falando, eu tive que esperar, eu não lembro o nome dos anjos agora, mas um fala, eu tive que esperar fulano porque o príncipe da Pérsia, ele não estava deixando, ele estava me impedindo de trazer a resposta. Então, é por isso que o Senhor enrolará como um pergaminho o exército dos céus e vai trazer uma grande destruição, né, daquilo que já está corrompido, para depois refazer e fazer um novo céu, uma nova terra, com tudo estabelecido como ele fez no princípio, mas que conseguiu ser destruído, né, contaminado por causa do pecado. Aí, por causa da desobediência, na verdade, né? O pecado entrou por causa de uma desobediência. Eu tenho aqui o Isaías 45:18 anotado, referindo-se à eternidade do Senhor, porque o mundo ele passa por transformações, porém Deus e seu Filho, eles permanecerão os mesmos até que o caos seja tirado, que a gente leu lá em Apocalipse, né? Confusão que vai ser, quem ficar aqui vai tentar se esconder em cavernas, para tentar se esconder do próprio Deus, né? E aí, depois que o caos for tirado, vai haver constância no mundo vindouro, que daí é o reino eterno, né? A eternidade de paz, de justiça, de alegria, sem pranto, sem choro, sem luto, sem tristeza, sem morte. As espadas serão transformadas em arado, todo instrumento de ferro que antes era usado para, na verdade, guerras, essas coisas, agora serão usados para arar e cuidar da terra. E deixa eu achar aqui antes de eu comentar isso que me veio na cabeça agora, senão eu perco. Isaías 45, a gente vai ler o versículo 18, mas antes da gente começar a ler, hoje eu li um negócio muito interessante sobre a terra que mana leite e mel. O mel e o leite são 2 produtos que você não precisa matar para consumir, né? Você mantém os animais em vida. Há tanto a abelha que produz o mel, quanto a vaquinha que produz o leite. Elas estão em vida, elas estão produzindo. E o manar leite e mel, na verdade, está ligado, associado à vida em abundância, porque Deus, ele é vida, né? E vida em abundância. Então, essa associação, né, quando Deus fala que ele vai colocar o povo numa terra que mana leite e mel, na verdade ele está dizendo que essa terra ela vai ter vida. E ela vai ter vida e vida em abundância, porque tudo que for consumido você não vai precisar matar. Isso, beleza, né? A gente sabe que a terra era super fértil, realmente ela era cheia de vida,
e tinha muito leite e mel, porém, isso fala muito a respeito do futuro, né, do mundo vindouro, porque a Nova Jerusalém, ela vai ser exatamente onde é a Jerusalém hoje em dia. E aquela terra de Israel, ela vai ser repartida como herança para o povo de Israel e para nós agora que entramos, né, fazemos parte do povo de Deus. Ela vai ser dada como herança, vai ser repartida como herança para nós. Então, quando ele fala, ele está falando de dois tempos, né? Ele fala do tempo do povo de Israel naquela época, que eles estavam atravessando o deserto para chegar nessa terra fértil, mas ele fala a respeito do mundo vindouro, que vai ter vida em abundância e que ninguém vai morrer, né? Nenhum animal vai ser morto para alimentar os homens. Todos vão se alimentar de leite, de mel. Inclusive a tradução em Isaías, a tradução mais próxima assim do hebraico é coalhada em mel. Então todo mundo vai se alimentar de produtos que os animais vão estar produzindo em vida ainda e ninguém vai morrer. Na verdade, tanto um como o outro, né, eles mantêm o ciclo. A abelha ela não só produz mel, ela poliniza, então o trabalho dela afeta também a reprodução das flores, né? Mas enfim, achei curioso e quis compartilhar com vocês. Mas lá em Isaías 45, no versículo 18, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Esse caos ele foi estabelecido por causa da corrupção, né? Da desobediência que trouxe a consequência, que trouxe essa destruição, esse caos todo e que vai cessar quando o dia da ira do Senhor, da ira do Cordeiro, ele vier. E aí ele vai estabelecer, né, para que ela seja habitada novamente. Se você acredita que você vai morrer e vai para o céu, eu sinto lhe informar que na verdade o mundo vindouro é aqui na terra mesmo, tá? Só que você vai ter um corpo glorificado, não vai ser essa matéria que vai envelhecendo com o tempo e vai ser um local de harmonia, de paz, um grande Éden como o jardim era, né? Deus ele vai estabelecer o novo céu e a nova terra. Aí, vamos ver se falta alguma coisa. Bom, o versículo 13, eu falei muito na aula anterior sobre o serviço aos anjos, né, o culto aos anjos, e que o povo de Israel estava sendo levado a cultuar anjos. Aí eu citei Colossenses 2,18, depois vocês podem ver. E esse lance dos anjos ministrarem, eu acho que eu cheguei a citar, né? Apocalipse 19:10. Tem Mateus 4:11. Eu não sei se eu citei na semana passada, então eu vou só ler rapidinho aqui. Cadê? Mateus 4:11. Os anjos servindo a Jesus. Acho que ninguém prestou atenção nessa parte, né? Talvez. Mas no Mateus 4 a gente tem um relato das tentações de Jesus, né? Que ele venceu todas com a lei, com as escrituras. E depois, quando ele encerra ali, né? Falando para Satanás se retirar, porque estava escrito que só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Aí, logo que o diabo se retira, logo que o adversário se retira, vieram os mensageiros e os serviram, os anjos e os serviram. Então, ali a gente vê os anjos servindo aos homens, né? Ajudando os homens na obra que Deus está fazendo aqui na terra. A gente vê nas escrituras vários trechos de anjos servindo aos homens. Talvez seja isso que eu anotei aqui, 1 Reis, vamos ver. 1 Reis 19. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbre, e eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Aqui, no capítulo 19 de 1 Reis, é o relato de Elias, depois que ele
teve aquele teretetê lá com os profetas, né? Que ele apresentou a oferta diante do Senhor e os profetas de Baal, eles apresentaram oferta para Baal e Deus recebeu a oferta de Elias na frente de todo o povo para testificar que ele era Deus e que ele era o Todo-Poderoso. E numa batalha espiritual, né, o profeta, qualquer ministro, ele se enfraquece no físico, né? Apesar da gente não estar lutando fisicamente, né, com alguém, nós estamos em espírito lutando, e isso traz sobre a nossa carne um pouco de fraqueza. E Elias, ele não suportou, né? Ele acabou ficando um pouco depressivo. Ele fala, só sobrou eu de profeta, quando Deus aparece para ele depois no decorrer da história. E ele fugiu para o deserto querendo meio que morrer ali. Ele ficou sem comer, se deitou embaixo de um zimbro, e o anjo tocou ele e falou, levanta-te e come. E aí depois ele come, ele bebe a água que o anjo levou, e aí ele volta a dormir, e depois, uma segunda vez, o anjo do Senhor faz a mesma coisa, e ele fala, o seu caminho vai ser sobremodo longo, porque Elias, ele sai dali e vai até o Monte Horebe, onde ele encontra o Senhor no cicio, né, lá na voz suave, no vento suave, aliás, desculpa. No vento suave ele ouve Deus designando ele para fazer outras coisas, que não era para ele querer morrer, não. Depois leiam, né, esse trecho. O profeta Elias tem bastante coisa para aprender com ele ali, com as ações dele, com a coragem dele, né? Porque ele enfrentou uma das maiores sacerdotisas de Baal da época, que era a Jezabel. Então ali é um outro exemplo de anjos servindo aos homens. E veja uma coisa, né? Nenhum deles pede para falar com anjos ou pede para anjos. Nós sempre clamamos a Deus e em nome de Jesus, porque Jesus é o nosso único intercessor. Esse estudo de Hebreus vai nos ensinar isso também. Por que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Então, eu volto exausto depois de um turno de intercessão, por exemplo, tipo morrendo. Mas é importante o descanso depois, né? Não só o descanso em oração, em louvor e tal, mas o descanso físico também, ele é muito importante, né? A gente tem que se lembrar que a gente é feito de corpo, alma e espírito. Então, nós precisamos cuidar dos três, né? E os três estão juntos, você não consegue separar um do outro. Por isso que esse povo que fala, isso não tem nada a ver, eu já fico com os cabelos em pé, que eu falo, mal sabe você a influência que as suas atitudes no físico causam no teu espírito e na tua alma, né? E vice-versa. Deixa eu ver aqui, um outro exemplo, Daniel 9, que daí é a resposta dos anjos. Eu acho que eu já li esse trecho da outra vez, então eu não vou pegar, mas em Daniel 9 vocês podem ver um pouco, né, do clamor de Daniel, da intercessão de Daniel em favor da nação, para ter uma resposta, né, em favor dos judeus, na verdade, né, do reino de Judá, que estava no cativeiro da Babilônia. Já tinham passado 70 anos de exílio. Segundo a promessa de Jeremias, era por 70 anos que eles iam ficar cativos, depois Deus ia tirá-los e devolvê-los para a terra. E aí Daniel, ele faz a contagem, ele vê que aquele tempo cessou e ele entra em jejum e oração. E ele começa intercedendo, se colocando, orando, né? Pedindo perdão pelos seus pecados e pelo pecado do povo. E esse é o jejum que a gente apresenta a Deus, né? Não é jejum para mover o coração de Deus para ele fazer o que a gente quer. É o mover naquilo que ele está fazendo numa visão macro. A gente nunca jejua só pensando na gente, né? Se a gente jejua só pensando na gente, pensando em pedir coisas, você está querendo negociar com Deus. Deus não é uma pessoa, não é uma pessoa, ele é um espírito, e ele também não é um ser que você deve ficar negociando, barganhando, né? Ele é o teu Deus, você serve a ele, não ele serve a você. Não se esqueça que toda criatura, ela serve ao seu Criador, não o contrário. E vamos ver a outra coisa, eu já citei na outra aula, que é 2 Pedro.
que os anjos eles são maiores em poder e força, eles habitam na santidade do Senhor, porém eles não fazem nada fora do que Deus estabeleceu a eles e nem repreendem os nossos adversários. 2 Pedro 2,11 cita o trecho que Miguel está disputando o corpo com Moisés e ele não repreende a Satanás. Ele fala que o Senhor te repreenda. E isso é pra gente entender. Vocês expulsam demônios, mas Satanás vocês não devem querer bater de frente. Deixa Jesus bater, porque é ele quem tem autoridade, viu? Esse negócio de travar a luta com Satanás não é a melhor maneira de você vencê-lo. Você vence com a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus, mas pedindo para Jesus repreendê-lo. Que nem o anjo repreende a ele. Embora a gente receba autoridade no nome de Jesus, ele nos deu autoridade para expulsar demônios. E as castas de demônios, elas não têm o poder que ele tem. Então, no mundo espiritual, isso você deve entender, porque vai te evitar sofrer coisas que você não precisa sofrer, né? Se saber se posicionar e saber como orar, isso ajuda muito a não sofrer muitas das retaliações que muita gente sofre por falta de conhecimento, de entendimento. Aqui fala... deixa eu ver. Na verdade, eu confundi o trecho, gente. Eu vou ler aqui. O trecho que eu citei está em Judas. Em 2 Pedro, fala a respeito dos falsos mestres e dos dissimuladores, dos que provocam heresias e tudo mais. Aí, no 4 diz, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Esses são os anjos caídos que ele está falando. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa a cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Então, na verdade, deixa eu corrigir, né? O que eu falei está certo, mas era em outra passagem, era em Judas. Agora vamos para um outro trecho que fala dos anjos não nos difamarem diante do Senhor. Os anjos, eles veem a gente pecando e eles não, apesar deles terem mais glória, mais poder e santidade, porque eles estão ali separados, né, no reino de Deus, mais próximos de Deus do que nós aqui na terra, que precisamos, né, do perdão, precisamos da obra de Jesus, precisamos do Espírito de Deus para conseguir nos conectar. Eles estão lá com acesso direto. E eles olham esses homens, né, que menosprezam o governo, que são arrogantes, que não temem a Deus, e eles não julgam ou não fazem juízo infamante na presença do Senhor. Então, esses anjos, eles têm poder, eles têm mais poder, né? Os anjos, eles têm mais poder do que os homens. Mas os anjos, eles estão a serviço dos homens. E Jesus, ele veio para a terra menor do que os anjos. Ele não tinha poder. Isso você precisa entender. Jesus, ele operava com o poder do Espírito de Deus. E ele só fazia o que o Pai mandava, como a gente já viu várias vezes, né?
Então, isso precisa ficar muito claro. E por que que o autor está falando de novo? Porque havia um culto a anjos muito forte nas cidades ali do Império Romano, né? Eles já estão aqui, os judeus estavam dispersos a viajar há muitos anos, né? Não foi no primeiro século que eles se dispersaram. As dispersões aconteceram desde a invasão do Reino Norte lá pela Síria, depois Judá, com o exílio da Babilônia. Muitos dispersaram e as suas famílias foram crescendo fora do território de Israel. E depois houve a invasão dos gregos, de novo houve a grande dispersão, agora a chamada grande dispersão, que depois ocorreu a guerra lá dos Macabeus, que eles conseguiram retomar o templo, né? O templo estava sendo profanado, etc. Mas os judeus eles já estavam meio que contaminados com as culturas greco-romanas, né? Embora os fariseus fossem os que mais preservavam as escrituras e tal, e acabaram, né, também agindo em hipocrisia muitas vezes, né? Porque para se manter naquela pose de honra, naquela pompa que eles tinham, né? De terem essa honra, de terem ajudado a vencer os gregos, e de serem chamados de sábios, de puros, de justos, de piedosos, eles acabaram começando a criar as próprias regrinhas, né, em cima das escrituras. E Jesus veio, na verdade, tirar isso e trazer o povo para a integridade daquilo que Deus tinha estabelecido. Então Jesus ele veio como homem, sem poder, sem glória, e o escritor estava falando isso para esse povo. Vocês precisam entender isso. Jesus ele era homem. Jesus ele era um homem comum como a gente, não tinha a glória dos anjos. Porém, ele recebeu estas palavras que dizem que ele se assentaria à direita, que ele teria um cetro de justiça, que ele reinaria eternamente. Davi falou sobre isso, olha os Salmos. Então ele estava trazendo essa introdução para o povo ali, né, para esses judeus que criam em Jesus como Cristo, mas que estavam meio que balançando. E aí ele continua no capítulo 2, eu só vou ler 4 versículos, porque já deu nossa hora. E aí a gente começa a falar, né, a entrar mais a fundo nesse tema do capítulo 2 na aula que vem. Mas do versículo 1 ao 4, o autor ali está alertando sobre a negligência em não permanecer firme na palavra anunciada a respeito da salvação por meio da fé no nome de Jesus Cristo. Esta salvação foi anunciada por Jesus e posteriormente pelos apóstolos, discípulos. Agora ela estava sendo anunciada na segunda geração da igreja primitiva. E Deus ele estava dando testemunho junto à igreja através dos sinais, dos prodígios, dos milagres, e da distribuição dos dons através do Espírito, porque todo corpo de Cristo, né, cada membro recebe um dom. E segundo a vontade do Senhor, né? Não era algo que os homens escolhiam. Eu vou querer dom de línguas. Eu quero o dom de profecia. Na verdade, a gente se coloca, Senhor, que dom o Senhor quer me derramar e como eu posso edificar a tua igreja e permanecer fiel a ti. E aí a gente busca dessa forma, com esforço, com diligência, mas com sabedoria, né? A gente não fica pedindo para escolher o dom que a gente quer. A gente deixa o Senhor nos usar da forma como Ele quer, porque a tendência do nosso coração é pedir aquilo que a gente se sente mais seguro. E se a gente se sente mais seguro, pode cair na vaidade de achar que a gente tem algum, né, merecimento, algum mérito em participar da obra do Senhor. E não é por mérito, não é por glória nossa, não é pela força do nosso braço, não é por nossas vocações, pelos nossos talentos. A gente usa tudo isso para glorificar Deus, mas Ele sempre usa a gente naquilo que a gente considera que a gente nunca vai ser suficiente sozinhos, que a gente depende dele. E o nome de Jesus e a promessa, né, de que coisas maiores seriam feitas pelos discípulos, né, maiores do que Jesus fez, essa promessa estava. Então ele estava alertando o povo de não ser negligente com essas coisas, essas questões todas. E aí diz: por esta razão
importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tal grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, por Jesus, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram, que são os apóstolos, né, os discípulos que foram testemunhas oculares ali de Jesus, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, resumindo, o autor começa falando, olha só, Jesus é o Filho de Deus, ele é uma porção de Deus que foi encarnada na terra, ele é o braço do Eterno, aquele que o Senhor falou que seria, que viria dele a salvação e que a sua justiça o sustentaria. Esse homem foi crucificado injustamente, ele era menor do que os anjos, ele era um homem comum, só que depois que ele venceu a morte, que ele ressuscitou, ele subiu com o corpo glorificado, ele foi glorificado pelo Pai, recebeu um nome que é excelente, um nome que é sobre todo nome, recebeu autoridade, poder, a promessa que dele deu para Davi, que ele seria um rei que reinaria eternamente, se cumpre em Jesus, e a gente precisa se firmar nisso, não ficar cultuando anjos ou ficar achando que Jesus não é o Messias, porque se a gente negligencia que essa obra não veio do Senhor, a gente está, na verdade, saindo daquilo que Deus ele preparou para nós. E a palavra antes ela era uma mensagem trazida por anjos no início, né? Até Daniel, os profetas eles recebiam as mensagens através dos anjos. Os anjos eles traziam a mensagem de Deus e traziam as palavras do Eterno para orientar, para trazer discernimento, para que os profetas escrevessem. Depois o Senhor, aliás, os outros profetas também tinham visões, sonhos e tudo mais, né? E falavam com os mensageiros em sonhos, os anjos. E aí depois veio Jesus em carne anunciar a promessa que Deus já tinha dado para os patriarcas, aquilo tudo que estava registrado. E depois os apóstolos, né? A primeira geração da igreja primitiva, os apóstolos e os discípulos, os primeiros, também anunciavam as boas novas, porque eles começaram em Jerusalém, foram para a Judéia, foram para Samaria, e quando em Jerusalém começou a perseguição, aqueles que estavam crendo que Jesus era o Cristo, era o Messias, os judeus que não criam começaram a perseguir, e a igreja se dispersou, só que ela não se dispersou e se calou, ela se dispersou e foi abrir a boca e anunciar as boas novas, e aí o corpo de Cristo começou a crescer. E aqui, e ele crescia, né, debaixo do mover do Espírito Santo. E aí a gente vê tanto judeus quanto gentios recebendo o batismo de fogo e edificando e anunciando ainda mais as boas novas e dando testemunho de Jesus. Então ele está chamando a atenção do povo judeu, né, cristão ali. Peraí que eu já leio, Dan, só para concluir. Ele estava... Nossa, me perdi. O que eu estava falando? Gente, eu me perdi. Alguém me lembra o que eu estava falando? Eu estava falando alguma coisa do povo judeu cristão. Que essa carta ela é direcionada para o povo judeu cristão, né, que creu em Jesus, ou judeus messiânicos, né, porque geralmente eles se referem a Jesus como Messias, mas ele estava alertando para que esse povo não se dispersasse, não negligenciasse aquilo que eles receberam por graça e através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus e da obra perfeita que ele fez. Eu vou finalizar aqui no versículo 4 e aí a gente começa do 5 na aula que vem. Deixa eu ver aqui a dúvida do Dan.
Jesus ocupava o mesmo lugar à destra de Deus antes da sua glorificação, antes de encarnar? Não. Jesus era uma parte de Deus. Depois vê de novo lá o capítulo 1, que você vai entender que quando você fala da palavra, da milta, daquela porção, do resplendor de glória, Jesus na eternidade, antes da obra dele começar, Jesus não era um ser ali junto com Deus, ele era uma parte de Deus, tanto que em Isaías 63, bom, Isaías 59, eu sei que fala disso, eu acho que é Isaías 63 ou é Isaías 61. Deus, ele diz que ele vai mandar o seu braço como salvação. Na verdade, ele tira uma porção dele, por isso que a gente fala que Jesus é o Deus encarnado. Porque, na verdade, é uma porção do Eterno que ele gerou o seu Filho, mas Jesus, ele estava na eternidade em Deus. Por isso que ele estava desde o princípio, por isso que ele se dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, né? Que é o Aleph e o Tav lá, que eu expliquei também. Só para ratificar, tá? Beleza. E é isso, tem mais alguma dúvida? Que bom que deu certo fazer, né? Eu fiquei com medo de não ficar estável a internet. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Ou podemos encerrar? Em Hebreus diz que Jesus foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu. Esse texto pode se referir a isso? Na verdade, o que ele foi aperfeiçoado porque ele completou a obra, né? Ele viveu, venceu a tentação e ele morreu e ressuscitou com o corpo glorificado. Ele fez a obra perfeita. Não é que ele se aperfeiçoou, porque como nós que temos que nos aperfeiçoar, porque a gente precisa, né, rever os nossos conceitos, mudar o nosso comportamento, mudar a nossa mente. A glória que ele recebeu é depois da ressurreição, depois que ele completou a obra toda que Deus designou para ele, aí é que a obra dele foi perfeita, entendeu? Mas a gente vai falar disso, viu? Mais pra frente aí tem um trecho, né, que fala disso. Eu não sei se é nesse trecho aqui do 2, mas eu lembro de fazer um comentário a respeito desse lance aí do ser aperfeiçoado. Eu não lembro qual capítulo que tá, porque eu já tô lá pro 9 já. 9 ou 10. Mas aí a gente vai falar disso, tá bom? Aí acho que você vai compreender melhor. Vamos falar disso em detalhes. Mais alguma dúvida? Ou não? Vocês têm alguma dúvida ou podemos encerrar? E aí, povo, me diga, por favor, se vocês querem perguntar alguma coisa, manda bala, posso apertar no X? Então, beleza, gente. Jesus abençoe muito vocês. Quem entrou agora aí, eu vou salvar, aí fica à vontade para ver. Eu já vou pôr no YouTube também. E boa semana, a gente vai se falando, vou postando as coisas aí. Quem não viu a parábola e o vídeo do Raiz da semana passada, veja, porque ajuda a compreender melhor tudo isso que a gente está estudando. Eu procuro sempre fazer os estudos, né, associados, linkados de uma certa forma para aumentar a nossa compreensão daquilo que a gente está estudando. Então, foi bênção, Gilmar, glória a Deus, que bom que você está aí. E aí é isso, gente. Obrigada a vocês. Que se aparecer alguma dúvida, chama lá no direct e a gente se encontra aí na segunda que vem, tá bom? Vou fechar aqui. Boa noite para todos. Até.